A paz do Senhor, meus irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem? Glória a Deus por isso, louvado seja o Senhor. Meus irmãos, diz um ditado popular, diz que quem tem boca fala o que quer, né? Quem tem boca fala o que quer. Isso se aplica à pessoa que a gente vai comentar sobre os vídeos dele, né? Eu vou deixar aqui, vou ver aqui, vou colocar aqui o canal dele no YouTube, né? E se você conhece, você vai entender muito bem do que eu estou falando. Tá aqui o canal dele, Acorda o Povo de Deus, né? Acorda o Povo de Deus é um canal já bem grande, né? Já tem 31 mil inscritos, tem mais de 535 vídeos, né? Todos eles a mais pura heresia, o mais falso ensinamento, a maior distorção bíblica que eu já vi, nesses anos todos, vendo aí, lidando com falso profeta, falso pastor, heresia, problemas aí de distorção da palavra de Deus. Eu nunca ouvi e nunca vi na minha vida tamanha distorção da palavra de Deus como eu estou vendo nesse canal aí, desse senhor aqui, que eu não sei nem qual é o nome dele. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa sobre o nome dele. Peraí. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Qual é o nome dele? Vamos ver o que diz aqui, né? Sobre essa pessoa aqui. Bom, cadê? Aqui, amados, passei 14 anos no sistema religioso, creio, olha o que ele quer, olha bem o que ele crê. O ser diabo nunca existiu. O inferno falado por Jesus era um crematório que havia próximo de Jerusalém e hoje é um ponto turístico de Israel. Você que já foi a Israel, você já viu falar desse ponto turístico lá? No Velho Testamento não existe o nome inferno, e sim Seol, ou Guena, que significa sepultura. Guena significa local de sofrimento também. Não só que significa sepultura, não. Você vê que ele torce as coisas, né, para se encaixar no pensamento doentio dele. Salvação na Bíblia sempre foi e é salvação da mente. Olha só. Nunca do espírito, inclusive Efésios 2:6. O nosso espírito nunca esteve no estado de salvação nem condenação. A graça significa conquista na cruz para todas as gerações depois da cruz. Os livros Mateus e Apocalipse foram para aquela geração de Israel. Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos. O que ele diz? Eu fiz uma compilação, né? Uma compilação de somente um vídeo. Ele tem 535 vídeos. Eu fiz de um vídeo mais recente dele. E sem brincadeira, meus irmãos. Olha, eu estou falando aqui surpreso. Porque você imagina só uma pessoa com 535 vídeos, ele faz vídeo todo dia. Todo dia. Tem live todo dia. E com tamanha distorção bíblica, e 11 minutos, acho que 11 ou 12 minutos que eu peguei de vídeo dele, dos primeiros, do vídeo mais recente, recheado de heresia. Eu não precisei nem ir para os outros vídeos, meus irmãos, porque nos vídeos ele repete praticamente a mesma coisa para fazer uma lavagem cerebral naqueles seguidores, né, que são 31.300 inscritos, né? Olha só a quantidade de gente que segue esse tipo de falso profeta, nem falso profeta quem não acredita em profecia também não. Esse tipo de lobo, esse tipo de pessoa, esse tipo de gente que desvia a palavra aos crentes, às pessoas da palavra de Deus, e pior não é isso, ele está levando um monte de gente para o inferno junto com ele. Porque, na verdade, o que ele fala, o que ele diz, em síntese, é que toda a Bíblia está errada. Está tudo errado. Está tudo errado. Tudo que se ensina nas igrejas,
tudo aquilo que foi dito, redito por grandes teólogos, por grandes pais da igreja, desde o início de Jesus Cristo, que foi afirmado e reafirmado, estudado e reestudado, que foram heresias que foram combatidas, que visavam distorcer a palavra de Deus, que visavam desviar muitos do caminho, da verdade da vida. Esse homem diz que está tudo errado. Então ele inventou a roda, ele descobriu o fogo, só ele que está certo. Ele recebeu uma iluminação que eu acho que nem céu ele acredita, né? Não sei, porque os outros vídeos ele deve ter alguma falando que o céu também não existe, já que não existe o inferno, o céu também não existe. Então, ele descobriu a pólvora. Então, esse tipo de falso mestre, meu irmão, existe muito por aí. Existe muito tipo de falso mestre, que eles inventaram a pólvora, eles descobriram a roda. Todos eles estavam errados, só eu que estou certo. Então, isso aí é a mente também daquela pessoa que procura fundar uma seita, um novo tipo de pensamento, ter uma nova revelação, né? Que é a revelação que foi dada, aquilo que foi ministrado aos apóstolos, né? Tá tudo errado, então eu estou certo, né? Eu acordei um dia, ele, né? Acordou um dia e descobriu que está todo mundo errado. Você está errado, eu estou errado. Nós estamos adorando o Deus errado, nós estamos adorando da forma errada. A graça é do jeito que ele fala. Então você veja bem qual é a distorção mental de uma criatura dessa. Como é que ele tem mais de 31 mil seguidores que seguem e aprovam? Eu vou mostrar aqui para você aqui, né? Vou pegar aqui uma parte aqui dele aqui. Vou pegar um vídeo dele aqui e vou mostrar os comentários dele. Eu não vou nem botar a voz dele aqui, só um instantinho. Vou mostrar aqui o que os comentários, né, que tem lá na página dele. Olha. Boa noite, irmão Júlio. Júlio, o nome dele. Ótima mensagem. Foi através de seus vídeos que eu me libertei desse sistema religioso. Olha só, vamos lá mais. Cadê? O sistema religioso nos leva à loucura. Aprendemos e fazemos coisas só fora dele. E vemos quanto fomos enganados. Todo mundo aprovando. Todo mundo aprovando. Graça e paz. Sempre tive esse entendimento. Porém, o sistema me confundia. Verdade, irmão, quando eu estava no sistema, o pastor mandou fazer jejum, aí disse que eu não podia ficar sem tomar um pouco de café. A religião é só sofrimento. Graça e paz a todos os irmãos. Boa noite para todos abençoados da graça de Deus. É isso, irmão Júlio Chaves, eu acredito. Deus estava revelando a verdade através de você, para que os filhos da livre saiam dessa ilusão chamada religião, graça e paz. E assim vai. E assim vai. É assim vai. A maioria deles tem um ou outro que refuta, mas a maioria deles, meu irmão, está aprovando. Você sabe por que acontece isso? Acontece justamente porque a palavra nos ensina que meu povo sofre por falta de conhecimento da palavra de Deus. Isso também acontece porque dentro das nossas igrejas, meus irmãos, a palavra de Deus, o ensino sistemático da palavra de Deus tem sido relegado à enésima potência, né? Ao enésimo lugar. Hoje em dia a gente vê muita festa, muito oba-oba, muito neon, muito telão, muita evento, né? Muitas coisas que não deveriam estar dentro da igreja, mas estão, e pouco ensino. Por causa dessas coisas. Ensino verdadeiro sistemático da graça, dos pontos principais da nossa fé, ensinamento verdadeiramente da nossa doutrina. Para de ensinar roupa, meu irmão. Para de ensinar que ele tem que vestir assim, assado, porque ele já está cansado de saber disso. O crente quer saber dos pontos principais da nossa fé, que é verdadeiramente uma pregação cristocênica. É por isso que esse tipo de lobo, esse tipo de falso mestre, esse tipo de falso mestre aqui, né? Esse tipo aqui, esse tal de Júlio aqui, ele encontra campo fértil, porque o povo não conhece a palavra de Deus. Então ele convence muitos, né? Usado por Satanás, usado pelos demônios que ele diz não acredita que existe, que não existem demônios,
Eu vou passar os vídeos aqui, você vai ver a compilação de coisas, de besteira, de heresia que esse homem fala e corrompe muita gente. Então essa página aqui, Acorda Povo de Deus, é uma página nefasta. É uma página que está de serviço do reino de Deus e está a serviço de Satanás. É esse tipo de página. Como esta, existe muitas aí que estão fazendo a mesma coisa. Que estão fazendo exatamente a mesma coisa. Estão a serviço de Satanás, seus demônios, a serviço do anticristo. Que ele também não acredita. Que não acredita. Eu vou passar aqui uns vídeos e a gente vai comentar um pouquinho desses vídeos para você entender bem como é que é essa armadilha aqui, tá bom? Então você se segure aí na cadeira aí, se você verdadeiramente crer em Jesus Cristo, e você preste bem atenção no que ele vai falar. Eu vou passar aqui para vocês em nome de Jesus. Abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves do canal Acorda Povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem. Não existem mais pecados. Não somos pecadores. Fomos enganados. Precisa compreender que a Bíblia hoje, esse livro aqui, é um livro histórico. Não é mais profético. Então, enquanto os evangélicos acreditarem que mundo é planeta, que Terra é planeta e que esse livro aqui é profético, vão continuar sendo enganados. Esse livro aqui é histórico. Tudo já aconteceu e tudo foi para Israel. Agora é através desse livro que nós conhecemos o nosso Deus. A manifestação de Deus para com o seu povo de Israel. Misericórdia. Então, para o seu Júlio aí, seu Júlio aqui, coitado do seu Júlio está mais desviado que outra coisa. Seu Júlio aqui, a Bíblia não é mais profética, não. O que está escrito ali na Bíblia foi para Israel, não foi para a gente, não. Que ele diz em outro vídeo que nós somos gentios, verdadeiramente nós somos gentios, sim. Nós fomos adotados por Deus quando nós fomos recebidos como filhos através do sangue de Cristo. Então, ele valida tudo isso. O diabo, Satanás, revelou o coração dele que é o seguinte, que a Bíblia é só um livro histórico, não tem nada a ver com revelação da parte de Deus, não tem nada, a Bíblia foi cumprida no ano 70, você vai ouvir aí esse trecho aí que eu separei. A Bíblia foi cumprida no ano 70, no ano 70 houve a grande tribulação, que foi a invasão de Israel, lá pelos romanos, né? Que aconteceu aquela invasão lá, que Jerusalém foi destruído. Você vai ver, aqui eu vou passar para você ver. Então, enquanto os evangélicos continuarem acreditando que pecado é matar, roubar, adulterar, assassinar, vermelho, adulterar, tudo isso, ele vai continuar acreditando que é pecador. Mas pecado era transgressão de leis. Só que os evangélicos confundem pecado, que era transgressão das leis, com a carne errar o alvo, humanamente falando. Se você misturar essas coisas, você vai continuar acreditando que é pecador. E deixa... Olha só, você não é pecador, não. Você não é pecador. Você pecar, realmente ele está certo. Pecar é errar o alvo. Errar o alvo quem? Errar o alvo que é Jesus. Então, quando você peca, você erra o alvo. Então, o pecado continua existindo. Ele diz que não, que a gente não peca. Como é que pode um negócio desse, meu irmão? Que a gente não peca, não. Que o pecado não existe, não. Que nós não pecamos, não. Então, a Bíblia está toda errada. A Bíblia fala de pecado do início ao fim dela. Fala de pecado. Para o seu Júlio aí, seu Júlio, coitado, seu Júlio, Deus tenha misericórdia dele, ele simplesmente extinguiu o pecado. Então, quando você comete uma transgressão, na realidade não é pecado diante de Deus, não, é só da carne só. Então não é pecado, não. Olha só a besteirada que ele fala. Bom, vamos lá ver outra coisa. Tem muita coisa ainda, viu, meu irmão? Vou abrir um parênteses aqui. Abre um parênteses. Dizendo em algumas mensagens
que as mensagens evangélicas são fake news. Gente, todas as pregações evangélicas são fraudes. É uma verdadeira enganação. Todas são fraudes, menos a dele. Todas as pregações evangélicas, tudo que é pregado na igreja, né, seja qual for a sua denominação, meu irmão, o seu pastor pregando, os seus irmãos pregando, todas as pregações que você já ouviu, né, na sua vida, são tudo falsas. Segundo o seu Júlio, todas as pregações são falsas, todas elas são fake news, ou seja, mentiras, são todas mentiras. Só o seu Júlio é detentor da verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Lembre-se disso, hein? Ele é o caminho, não é Jesus, não, é o seu Júlio. Em toda a humanidade, desde o início, quando Jesus morreu na cruz, só apareceu um certo, que foi o seu Júlio aqui, né? O emissário de Satanás. Você precisa entender isso. Se você entender o Evangelho da Graça, mais nunca você coloca seus pés nesse lugar chamado de igreja. Inferno sempre significou sepultura. O inferno. Eu tinha uma frase quando eu fazia parte do sistema religioso que muitos pastores falam: meu irmão, Jesus em Mateus falou muito mais do inferno do que do céu. Tamanha é a gravidade do inferno. Você acha, meu querido, minha querida, você que é evangélico, evangélica, você acha que o seu pastor não sabe que o inferno falado por Jesus era o Geena, que era um crematório, um lixão que havia por trás das muralhas de Jerusalém? Ele sabe disso. Sabe quando é que ele vai te dizer isso? Dia 31 de fevereiro, ou seja, nunca. O sistema religioso tem interesse que você acredite naquilo que o sistema religioso prega. Vamos lá, ver mais aí dele, né? Vamos ver mais do seu Júlio aí. Zeus. Isso a você. Últimos dias foram os últimos dias de Israel, se referindo à grande tribulação que foi no ano 70, a invasão do general Tito, o Império Romano, invadindo Jerusalém. Jesus disse aos seus discípulos: quando vocês veem Jerusalém cercada por exércitos, isso aconteceu no ano 70, tudo foi para Israel, tudo foi para aquela época. Olha só, meu irmão. Então, segundo aí o nosso irmão Júlio, já teve a tribulação, a grande tribulação. A grande tribulação foi no ano 70, ou seja, quando lá o general Tito invadiu Jerusalém, destruiu o templo, né? E ocorreu aquela desgraça toda, né? Aquela guerra, aquela morte, destruição, e Jesus estava falando para o judeu. Então a grande tribulação foi para o judeu. E outra coisa que ele fala aí, ele fala que o inferno era um lugar, um crematório que existia atrás de Jerusalém. Era um lugar, um lixão que existia atrás de Jerusalém, que hoje em dia é um ponto turístico. Você que já foi em Jerusalém, você já viu esse ponto turístico lá, meu irmão? Olha só, inclusive o seu Júlio aí, o emissário do capeta, ele faz o seguinte: ele lança você contra o seu pastor, ele lança você contra a sua igreja, ele lança você contra os seus irmãos. Na verdade, o que ele quer causar é dissolução, é revolta, é rebelião. O que ele quer causar é isso. Então, o que Satanás faz? Usa pessoas como essa para fazer esse tipo de coisa, para espalhar dúvida, espalhar rebelião, espalhar todo esse tipo de coisa que está acontecendo em muitas igrejas. Então, muito cuidado com esse tipo de gente que torce a palavra de Deus e assim tenta fazer com que você se desvie. Aí ele desvia você, não é o seu Júlio que vai levar você para o céu, não. Não é o seu Júlio aí, ó, que vai fazer com que você tenha direito, né, a entrar na cidade pelas portas, não. Você vai seguir o seu Júlio e você vai ir para o Guena, para o inferno, que ele diz que é um lixão lá em Jerusalém, que não é. É local de sofrimento mesmo. Muito cuidado com esse tipo de gente. Esse seu Júlio aqui é pernicioso, ele é maligno.
Tá? Ele, quem segue ele também. Muito cuidado. Né? Cuidado com esse tipo de página que tem por aí. Salvação na Bíblia nunca foi salvação do espírito, sempre foi salvação da mente. Quem crer será salvo. Crer com R no final, que significa entendimento, será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. E quem não crer será condenado. Condenado a quê? A grande tribulação que foi no ano 70. Jesus está voltando. Faz 2000 anos que eles dizem isso. O que falta acontecer para Jesus voltar? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Jesus não veio. A peste negra, a pandemia, Jesus não veio. Guerras, furacões, rumores de guerra e Jesus não veio. Isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. Mateus 15, 24. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. E a volta de Jesus foi o juízo também sobre Israel no ano 70. Todo olho viu. Que olhos? Os judeus que o mataram, que o rejeitaram, que o crucificaram, viram a volta dele, que foi representada pelo juízo sobre Israel no ano 70. Ele vindo com as nuvens, trazendo juízo. Nuvem significa juízo. Então a volta de Jesus foi um juízo sobre Israel no ano 70. Mesmo porque, nessa época, depois de Atos 2, Pentecostes, o Espírito Santo já habitava em toda a carne, fazendo cumprir a profecia do profeta Joel 2, 28, 29 e 30, que diz que o Espírito ia habitar em toda a carne. Isso aconteceu em Pentecostes, que era uma festa, uma vez por ano dos judeus. 50 dias depois da Santa Ceia, tinha o dia de Pentecostes. Esse pentecostalismo aí é uma verdadeira heresia, uma verdadeira fonte de renda, uma enganação, uma fraude, uma fake news. Então, meu irmão, vamos lá e destrinchar aí a salada de besteira que ele falou aí. Ele falou o seguinte, que... Ele falou tanta coisa, eu estou até meio tonto. O que acontece? Seu Júlio aí, ele torce a palavra de Deus, ele faz uma salada, ele liga uma coisa com outra que não tem nada a ver. Ele fala sobre Pentecostes, que teve a Santa Ceia. A Santa Pentecostes já existia há muitos milhares de anos, bem antes de Jesus, que era uma festa, que era comemorada verdadeiramente uma vez por ano, mas que ele confunde a descida do Espírito Santo com receber o Espírito Santo. Ele confunde o batismo no Espírito Santo, que houve em Pentecostes, com os apóstolos e os discípulos, com receber o Espírito Santo, que todo mundo recebe quando crê em Jesus. Então ele confunde essas coisas, e ele fala que Jesus não vai voltar. Olha só, meu irmão, esse homem não acredita em nada. Nada da palavra de Deus ele acredita. Então, você vê que é o seguinte, esse tipo de gente aí, ele já passou por várias denominações. Então, a mente dele faz uma salada completa. Ele já passou pela Paz e Vida, que é uma igreja, não sei se vocês conhecem, né, que foi do João Ri Palharini, né? É uma igreja neopentecostal, tem muito lá no Rio de Janeiro. Ele já passou pela Batista e ele já passou pela Assembleia de Deus. E várias outras igrejas, ele deve ter passado por várias outras denominações. Que essa 3 que ele fala. Então, na cabeça dele, doentia, infelizmente, ele não deve ter o juízo perfeito, porque uma pessoa com juízo perfeito, ele não vai falar esse tipo de coisa, ele não vai atacar definições basilares da palavra de Deus, definições basilares da nossa fé, como a volta de Cristo. Para ele não vai ter a volta de Cristo. Faz chacota, dizendo que Jesus não veio na Primeira Guerra, não veio na Segunda Guerra, não veio na peste negra, e que ele ouve isso sempre, que isso não existe. Jesus voltou, mas voltou para o judeu. Cadê Jesus então, meu irmão? Cadê Jesus? Onde é que está Jesus? Está fazendo excursão, está fazendo turismo? Desde o ano 70 que ele voltou, onde é que ele está? Isso aí ele não explica, ele não fala, porque isso aí não interessa para ele, ele quer desviar. Ele quer desviar, ele não serve a Deus, né? Ele supostamente ele serve a ele mesmo, porque só ele que está certo, não aceita o que está escrito na Bíblia, não aceita o que verdadeiramente a Bíblia ensina, então ele resolveu inventar
torcer a palavra de Deus ao seu bel prazer, né? Nós vamos ver mais um pouquinho, que tem só mais um pouquinho, tá bom? Tenha paciência. Demônios, mesma coisa, não existem mais demônios. Demônios são espíritos malignos vindos da parte de Deus. Essa é boa. Olha, essa aí é boa. Você vai se surpreender com isso. Está lá em 1 Samuel 16,14, que ele fala, e um espírito maligno vindo da parte de Satanás, não vindo da parte de Deus. Olha só como é que ele torce as coisas, meu. Ali Samuel diz que vindo da parte de Deus, porque Deus permitiu que o demônio atormentasse Saul por causa das coisas que ele estava fazendo. Ele permitiu, por isso que a Bíblia diz que foi da parte de Deus, porque ele permitiu. Isso aí é uma blasfêmia das piores, dizer que Deus é o Senhor dos demônios. Que Deus, que não é Satanás não, que Deus é o Senhor dos demônios. E ele vai falar muito mais coisa aí. Atormentando Saul. Esses demônios que eram espíritos malignos, eles eram aliados de Deus. Os demônios eram aliados de Deus, né? Aliados, eles são aliados de Deus. Olha só, meu irmão, o nível da heresia, o nível da falta de noção de uma criatura dessa, né? Que só pode ser servo de Satanás. Satanás está usando ele poderosamente, né? Para desviar um monte de gente. E olha só as besteiras que ele fala. Não eram inimigos de Deus, gente. Deus nunca teve inimigos. Deus nunca guerreou contra ninguém. Quem prega um Deus que está lutando e guerreando são as religiões. Até essa religião chamada graça que está aí. Isso aí foi só uma amostra, viu? É só uma amostrinha. Eu fiz uma compilação de alguns fatos de um vídeo só dele. Você vê, meu irmão, quanto excremento sai da boca desse homem, né? Quanta coisa suja sai da boca dele. E eles têm convencido muitas pessoas. Como eu mostrei para vocês, né, esse homem aí tem mais de 31 mil inscritos, né? São 31 mil inscritos, meu irmão. Esse canal aqui, ele rende para ele rende dinheiro, grana. Ele rende grana para ele, esse canal aqui. Entendeu? Muita grana, não é pouca não. Tem mais de 535 vídeos. Meu irmão, uma pessoa para fazer 535 vídeos somente atacando a palavra de Deus só pode estar possuído por Satanás, só pode estar possuído pelos demônios. Então, meus irmãos, infelizmente, é esse tipo de gente que está prevalecendo nos dias de hoje. Líderes, pastores, tome cuidado. Dê prioridade ao ensino da palavra de Deus. Dê prioridade à pregação da palavra de Deus nas suas igrejas. O louvor é muito bom, coreografia é excelente, festa é muito bom, nós somos um povo festeiro, o evangélico é um povo festeiro, mas, meus irmãos, os dias de hoje são maus. Os dias de hoje estão sendo corrompidos, a palavra de Deus tem sido corrompida nos dias de hoje por tipos como o seu Júlio aí. Seu Júlio aí, que coitado, tem misericórdia a pessoa que segue um homem desse. Olha só quanto vídeo, meu irmão. Olha só, tudo isso é vídeo aqui. Vou passar mais. Quer ver? Olha só, tudo isso aqui é vídeo que ele faz atacando a palavra de Deus, atacando a igreja, atacando os irmãos, atacando os evangélicos, atacando as denominações, atacando todo mundo mesmo. Isso é tudo vídeo de heresia, tudo vídeo de blasfêmia do Senhor. Aí, ó, pergunta ao seu pastor onde tem na Bíblia o diabo, né? Onde é que tem na Bíblia? Está cheio de diabo lá, né? Aí ele fala assim, pergunta ao seu pastor porque Paulo não falou não sei de que aqui. O medo, o alimento dos evangélicos, olha só atacando, meu irmão. É só atacando, só blasfêmia, só blasfêmia. Refutamos esse tipo de pessoa, porque esse tipo de pessoa é pernicioso. Nós refutamos certas heresias, nós refutamos certas denominações que são seitas, né? Não são denominações, são seitas porque elas pregam contra a palavra de Deus. Elas torcem a palavra de Deus. E, infelizmente, o povo evangélico tem dado mais para o crescimento desse tipo de lobo, né?
Esse tipo de lobo, porque como eu falo, esse tipo de lobo não quer só a sua lã, não. Esse tipo de lobo aqui quer a sua carne, meu irmão. Quer levar você para o inferno. Então, cuidado com esse tipo de gente. Eu estou fazendo aqui uma denúncia, povo de Deus. Tá bom, meus irmãos? Preste bem atenção no que vocês acessam. Confiram com a palavra de Deus, estudem a palavra de Deus, que aí vocês vão ficar vacinados com esse tipo de gente aí, como o seu Júlio, não sei de que das contas aqui, que não passa de um falso, nem profeta ele é, porque ele não acredita em profecia, é um emissário de Satanás verdadeiramente. Tá bom, meu irmão? Olha, não é fácil não, viu? Ajude a gente aí, dá o seu like aí no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ajude o nosso canal, porque o negócio não tá fácil não. Tá bom, meu irmão? Fique com Deus, Deus te abençoe, em nome de Jesus.